Salve Maria, muito bom dia, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes que nos acompanham através de nosso canal Padre Erivaldo Maria. Estamos no 5º domingo da Quaresma e quero meditar com você a palavra de Deus que vai falar a respeito da mulher adúltera, a miserável e a misericórdia divina. Não deixe de participar da Santa Missa. É importante, como cristão, como católico, vivenciar a sua fé. Estamos em um tempo propício para alimentar cada vez mais a nossa vida cristã. E devemos aprender com Jesus, que tinha nos ensinado a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E se você faz parte do nosso canal, seja muito bem-vindo. Você que está chegando, que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe seu comentário, sua curtida e vamos evangelizar. Como eu disse anteriormente, estamos no tempo da Quaresma, já nos aproximando da Semana Santa, e neste 5º domingo a palavra de Deus nos convida a uma profunda reflexão sobre o perdão, a misericórdia e a renovação da vida. Hoje também é dia de cobrirmos as imagens, reverti-las com tecido roxo, e em breve, quando celebrarmos a Páscoa, será descoberto. O Evangelho você vai escutar na Santa Missa, retirado de João 8, 1 a 11. Estamos no ano C. Domingo passado tínhamos refletido sobre o Domingo da Alegria, o Letare, por isso a cor rósea, que é aquela mistura de roxo com branco. A alegria do Senhor, que não é euforia, é uma alegria que brota do coração, das festas que se aproximam. E no Evangelho de hoje vemos uma cena dramática. Uma mulher trazida diante de Jesus acusada de adultério. Em outras palavras, significa infidelidade conjugal. Os escribas e fariseus a colocam no centro, não apenas para julgá-la, mas para tentar Jesus. Eles estão menos preocupados com a justiça e mais interessados em armar uma armadilha ao mestre. Querem saber, ele obedecerá à lei de Moisés, que manda apedrejar, ou será misericordioso, contrariando a lei? Desse modo, nós vemos que, de um lado, existe uma provocação violenta, um grupo de pessoas que agem com má intenção, com violência, com julgamento. De outro lado, o lado misericordioso de Jesus, que acolhe, que questiona, que mostra a verdade. Jesus, com sabedoria divina, responde com silêncio e gesto. Inclina-se e escreve no chão. Quando insistem, ele se levanta e diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Uma frase simples, mas poderosa, um convite à consciência, à humildade e à verdade. Um a um, todos vão embora. Jesus se encontra então a sós com a mulher e diz: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Pois é, meus irmãos e irmãs, diletos ouvintes, ali estava a miserável e a misericórdia. Talvez a gente fique embaraçado e chegue até a perguntar: Senhor, o que é isto? Favoreces tu os pecadores? Claro que não. Vê o que se segue. Vai, e desde agora não peques mais. Portanto, o Senhor deu sentença de condenação contra o pecado, mas não contra a mulher. Jesus, que é o justo, não condena, ao contrário. Aqueles que são pecadores
ditam sentença de morte. A misericórdia infinita de Deus há de mover-nos a ter sempre compaixão daqueles que cometem pecado, porque também nós somos pecadores e necessitamos do perdão de Deus. Esta cena nos revela o coração de Deus. Um Deus que não ignora o pecado, mas que olha com compaixão para o pecador. Jesus não aprova o erro, mas oferece uma nova chance. Ele nos mostra que o julgamento pertence a Deus e que nosso papel é acolher, perdoar e ajudar os outros a recomeçarem. E o próprio Jesus deixou na Igreja Católica, Apostólica, o sacramento da reconciliação. Leia, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 20. Diz até o seguinte, eu vou ler aqui um trechinho para você. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor. Jesus então disse-lhes de novo: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos mando a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, veja só, recebei o Espírito Santo. Versículo 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, ficar-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, ficar-lhes-ão retidos. Pois é, meus irmãos, quantas pessoas ignorantes na fé dizem que não precisa se confessar com o padre, rejeitam este sacramento que foi instituído por Jesus e perdem uma oportunidade de lavar a alma. A Igreja compreendeu sempre e assim o definiu que Jesus Cristo, com estas palavras, conferiu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, poder que se exerce no sacramento da penitência. O Senhor, principalmente, então, instituiu o sacramento da penitência quando, ressuscitado de entre os mortos, soprou sobre os seus discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo, aos 12 que estavam ali com ele. Inclusive, o versículo 24 depois vai dizer o seguinte: ora, Tomé, um dos 12. Veja só, então, estava ali os 12 que receberam este poder que foi lhe conferido. Por este fato tão insigne e por tão claras palavras, o sentir comum de todos os padres entendeu, sempre que foi comunicado aos apóstolos e aos seus legítimos sucessores o poder de perdoar e reter os pecados para reconciliar os fiéis caídos em pecado depois do batismo, porque fica a concupiscência, a mancha, e precisa a gente reparar as faltas, embora tendo sido batizado, perdoados os pecados, é preciso ainda atualizar esse batismo. Como? No sacramento da confissão, lá no sacramentário, diante do padre da tua paróquia ou em outro lugar onde você vai, de fato, contrito, buscar o perdão de Deus. Sacramento da penitência é a expressão mais sublime do amor e da misericórdia de Deus com os homens. Como ensina Jesus na parábola do filho pródigo, o Senhor espera sempre com os braços abertos que voltemos arrependidos, para nos perdoar e nos devolver a nossa dignidade. Os papas têm recomendado com insistência que nós, os cristãos, saibamos apreciar e aproveitemos com fruto este sacramento. Para quê? Para progredir mais rapidamente no caminho da virtude. Recomendamos vivamente o pio uso, diz os papas, introduzido pela Igreja sob a inspiração do Espírito Santo, da confissão frequente, que aumenta o conhecimento próprio, desenvolve a humildade cristã, desarraiga os maus costumes, combate a negligência e tibieza espiritual, purifica a consciência, fortifica a vontade,
presta-se à direção espiritual e, por virtude do mesmo sacramento, aumenta a graça. Veja só o que diz, inclusive, o documento Mystici Corporis. Mystici Corporis, o corpo místico. Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Precisamos nos alimentar espiritualmente com a palavra, com o sacramento que exorciza, o sacramento da confissão, bem feito, tendo consciência, você é ao mesmo tempo exorcizado, purificado pela graça de Deus. Daí a importância também, como se fosse para a Santa Missa, ir bem vestido, de modo adequado, modesto, para receber o perdão de Deus. Você não vai buscar ali uma terapia com o padre, uma conversinha agradável, não. Você vai fazer seu exame de consciência, pedir ao Espírito Santo que lhe revele quais são os seus pecados, para que realmente você, liberto, possa se esforçar agora, se empenhar para viver a vida sacramental. Olha o que Jesus fala para a mulher: vai, e de agora em diante não peques mais. Portanto, diletos ouvintes, estamos vivendo o tempo da Quaresma, tempo de conversão. É hora de deixar para trás as pedras que carregamos, pedras de julgamento, de orgulho, ressentimento. É tempo de nos colocarmos também diante de Jesus, conhecer os nossos pecados e ouvirmos dele essa palavra que dá vida: eu também não te condeno. Como é importante para nós cristãos escutar o Padre dizer: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que possamos aproveitar este tempo santo para buscar o sacramento da reconciliação, para renovar nosso coração e para aprender com Jesus a sermos construtores de misericórdia e não de condenação. Que a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, nos ajude a seguir esse caminho de amor e perdão. E que Deus abençoe hoje a tua vida, a tua família, teus propósitos, que você possa celebrar bem a Quaresma, a Semana Santa e em breve a Páscoa. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um bom domingo e até outra oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria!